a todos, Shalom para todos. Estamos aqui para tratarmos de mais um assunto polêmico, mais um assunto que não podemos deixar de falarmos, que é a questão da Trindade. Trindade é uma palavra que nem é citada no contexto bíblico, que não existe um Deus trino, existe apenas um único Deus, indivisível e incorpóreo. E nós precisamos tentar desmistificar, né, essa questão de Trindade. Por que trino? Por que trino uno? Por que três deuses? Então, se existe três deuses, Pai, Filho e Espírito, então a comunidade não é monoteísta. Mas você pode me questionar, pastor, mas existe o Filho? Sim, lógico. Existe o Espírito? Com toda certeza. Mas eles são três pessoas distintas, separadas, que não são a mesma pessoa. E muito menos são emanações do eterno nosso Deus. O eterno é o Criador de todas as coisas. Yeshua foi o primeiro a ser criado por ele. Ainda antes dos mundos existirem, Yeshua já existia. Num tempo a qual nós não sabemos, Yeshua já existia. Então, por outros motivos que, se eu for falar aqui, o vídeo delonga muito, né? Deus cria Yeshua. E a partir de então, depois de quantos anos, aí nós podemos ver em várias fontes que dizem a respeito do assunto, começa a criação do mundo por N motivos. Mas o fato é que o eterno nosso Deus é um, é indivisível e incorpóreo. Então, para que nós não fiquemos apenas nas minhas palavras, vamos olhar aqui o contexto bíblico para ver o que ele fala a respeito desse assunto. Lá em 1 João 5,16, para aqueles que são estudantes e que gostam de falar desse tema, é um dos versos mais solicitados para se explicar a Trindade. Então eu quero mostrar algo para vocês. A Bíblia que eu estou com ela é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada. Vejam só, queridos. No verso 6 está escrito assim: aquele que é e que veio por meio de água e sangue. Quem? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele afirma aqui que Jesus Cristo veio por água e por sangue. Então, quem é que tem água e sangue no seu contexto? É Deus? Deus tem água e tem sangue no seu corpo? Pois eu vou mostrar para vocês logo ali mais na frente que não. Então, nós já quebramos aí uma mística da deidade de Jesus. Mas você pode dizer, mas essa era a sua parte humana, porque ele era 100% homem, 100% de Deus. Já falei isso em outras ocasiões, que isso faz parte da mitologia grega. E se você quiser acreditar nos gregos, você pode acreditar. Mas isso não vem de nenhum contexto religioso a qual nós queremos seguir. Os gregos é que têm essas questões de semideuses. Então isso vem da mitologia grega. E o próprio nome já diz, mito, né? Mitologia. Outra coisa dentro desse mesmo versículo. O verso 7. Pois há três que dão testemunho. Aí, se você tem uma Bíblia João Ferreira de Almeida igual a minha, revisada e atualizada, você vai ver que lá
tem um colchetes. E dentro do colchetes tem um texto, que é: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Aí não para aí o colchete continua. E diz: os três são os que testificam na terra. Fecha o colchete. Todo esse texto que está dentro do colchete não estão escritos nos manuscritos originais ou nos melhores manuscritos. Por que não estão escritos? Porque é um enxerto. Toda a Bíblia que você tiver, que você olhar lá e tiver algo dentro do colchete, significa que aquilo ali foi enxertado, foi colocado dentro do texto. Então derrubamos aí a tese da Trindade, para dizer que os três são um, e eles não são. Pastor, onde o senhor encontrou isso? Já falei e torno a repetir. A Bíblia, quando ela vem com os colchetes, e tudo que tiver dentro de colchetes é enxerto. Vou te dar outro local para você pesquisar, apesar de que já não é mais uma fonte tão segura, mas é uma fonte de boa pesquisa, que é o Codex Sinático. Você procura na internet lá o Codex Sinático, você vai encontrar lá, né, esse versículo especificamente. Você não vai encontrar essa parte que eu li que está dentro do colchetes. Você vai lá, você vai confirmar, constatar que não existe isso lá nos manuscritos. E o Codex Sinático já é datado depois do Concílio de Nicéia, mas mesmo assim ele tem coisas boas lá dentro. E outra coisa também que eu vou afirmar: o Codex Sinático está em grego, então não está em hebraico. Já tem nele adulterações e enxertos. Por exemplo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando você procura esse verso lá no Codex Sinático, ele já está lá dizendo que é para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo em nome da Trindade, não existe. Se você for procurar lá no livro de Atos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 3 ou 4, se não me engano, aonde Pedro começa a instituição ali do primeiro batismo, as pessoas perguntam para Pedro: e agora, Pedro, o que faremos? Aí Pedro chama eles para o batismo em nome de Jesus. E eu quero que você entenda isso, porque se fosse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo o livro de Atos falando de batismo, o batismo seria no nome da Trindade. Não é. A Bíblia de Jerusalém é a Bíblia que uma das fontes que eu estudo. No capítulo 28, no versículo 19, você olha lá no rodapé dela que a pessoa ou as pessoas que fazem um comentário a respeito desse assunto lá afirma que não está escrito nos melhores manuscritos porque esse texto foi enxertado. E esse Papa emérito que está exilado aí, ele escreveu um livro em alemão traduzido para o inglês, que ele afirma que junto com a cerimônia de batismo foi introduzido a questão da Trindade, para que ali se pudesse colocar, reforçar a tese da Trindade. Então, queridos, fica aí essas pequenas anotações. Mas você pode me questionar: pastor, mas lá no livro de João, no seu capítulo 1, no versículo 1 ao verso 2, não está escrito que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus? Sim, queridos. Mas você nunca pode esquecer que o tradutor, quando traduz a tradução para o grego não tem uma palavra para especificar Deus no plural. Então, para ele, tudo é Deus. E lá no contexto, no original, quando nós encontramos a palavra Elohim, Elohim é um termo usado para o eterno nosso Deus,
mas também ele é usado para homens, para seres e pessoas de autoridade. Por exemplo, Moisés era conhecido como um Elohim. Os anjos eram conhecidos como um Elohim. Yeshua era conhecido como um Elohim, porque homens e seres de autoridade. Quando vem seguido a palavra Elohim de um artigo indefinido, significa anjos, pessoas e seres de autoridade. Mas quando vem seguido de outra palavra, aí é o eterno nosso Deus. Então, quando você lê lá, e você lê lá, no princípio, o verbo estava com Deus. O verbo estava com Elohim. Então você começa a captar aí que as fontes, quando fizeram a tradução errada. E aí, quando foi traduzido para o português, também veio de uma tradução da forma errada. Então, em um outro momento, eu vou fazer um vídeo apenas falando no original, como está o texto lá no original, né? Para depois ele ser traduzido para o grego, para depois ele vir sendo traduzido até chegar no português, aonde nós conhecemos. Então, nós queremos te mostrar algumas outras fontes. O eterno nosso Deus, irmãos, ele é um, ele é indivisível e ele é incorpóreo. Timóteo faz uma citação no capítulo 6, exclusivamente no verso 16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, o quê? A honra, o poder eterno. Amém. Louvado seja, bendito seja ele. De quem que ele está falando aqui? Do eterno nosso Deus. Aonde o eterno nosso Deus habita? No lugar inacessível. E por que ele é o único que possui a imortalidade? Porque ele não tem corpo. Corpo é para quem morre. Corpo é algo perecível. Então todos nós sabemos que há 2016 anos atrás, Yeshua foi pendurado no madeiro e foi morto. Esteve morto por 3 dias. E nós sabemos muito bem disso. Então nós precisamos apenas questionar por que o único que possui a imortalidade da alma é o eterno nosso Deus? Porque ele não tem corpo. Por isso, ele não morre. Por isso, ele é indivisível. Porque o eterno nosso Deus, ele habita no 7º céu, nos céus dos céus. Homem jamais nenhum viu. Mas você pode me questionar e dizer, pastor, mas e lá Moisés falou com Deus face a face, e não sei o que, eu vou te explicar. Tudo isso se chama emanações do eterno nosso Deus. Ele se manifestou de várias formas. Na sarça ardente foi uma emanação. Em cima do tabernáculo no deserto, outra emanação. Isso não significava que o próprio Deus tinha descido e ali estava com ele. Por quê? Porque se ele sai de onde ele está, queridos, tudo que existe deixa de existir com a presença do eterno nosso Deus. Lá no Sinai, sim, lá no Sinai, segundo os historiadores, quando o eterno nosso Deus se manifesta para aquelas pessoas naquele dia, todos os coxos, paralíticos, doentes que haviam à volta foram curados com a presença da glória do eterno nosso Deus, nenhuma das tuas emanações. Então, queridos, o eterno nosso Deus é um, indivisível, incorpóreo. Eu quero te convidar para dizer não à idolatria. E a única forma de você combater a idolatria é você crendo em um único Deus. A única forma de você combater a idolatria é você aceitando a fé monoteísta, que não é nada novo, que começou em Adão e vai culminar lá no 8º milênio, quando
terminar o governo terreno de Yeshua, e que a terra for restaurada, e o eterno nosso Deus vai ser a nossa luz, e o Cordeiro Yeshua será a nossa lâmpada. Então todos estaremos no Olam Rabá. Mais uma vez eu quero reforçar isso com você, que no Olam Rabá só entrará monoteísta, só os que creem no eterno nosso Deus como um único Deus verdadeiro, e que todas as outras coisas são apenas feitura das tuas mãos. Eu quero te desafiar a se levantar do seu lugar e fazer uma oração e pedir ao eterno nosso Deus que confirme essa fé no teu coração, para que você verdadeiramente venha aceitar que tu és monoteísta e que tu serve a um Deus vivo, e gritar para os quatro cantos dessa terra: eu sou monoteísta, eu sirvo a um Deus único. Fique na paz, que a Shalom do eterno nosso Deus te cubra nesse momento. E assim que você estiver vendo esse vídeo, as mãos do eterno estejam sobre você, sobre a sua